Olá, tudo tranquilo? Tudo bem? A gente vai dando sequência aqui ao nosso estudo dentro da bioquímica e nessa aula eu vou falar de um composto orgânico bem importante, que são os lipídios, que desempenham diversas funções no nosso metabolismo e na prova da URGS eles acabam jogando muito com pequenos detalhes quanto às questões estruturais e até mesmo as funcionais desses compostos. Então por isso merece bastante a nossa atenção, tá bem? Organiza aí o teu canto de estudos, te acomoda, pega o teu mate, a tua aguinha, o teu chá e é claro, né? Depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Bom, quando a gente fala de lipídios, uma das características marcantes e que a gente jamais pode esquecer é que a sua grande maioria acabam sendo moléculas apolares. E qual é o detalhe importante disso? Lembra que moléculas apolares, elas não têm afinidade com a água, visto que a água, a gente já trabalhou numa aula anterior aqui no nosso curso, é uma molécula polar. Molécula polar não tem afinidade com molécula apolar. Então elas se repelem. Por isso a gente pode dizer que a grande maioria desses lipídios acabam sendo moléculas hidrofóbicas, porque tem fobia de água. E essa fobia de água é super importante para que eles consigam desempenhar boa parte das funções que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Outra característica que eu já gostaria de destacar de cara na nossa aula aqui é que lipídios têm valor energético. São compostos orgânicos de valor energético. E eles são os compostos orgânicos de maior valor energético. Eles, quando degradados e jogados lá numa respiração celular, eles acabam liberando muito mais energia do que um carboidrato, do que uma proteína. Só cuida um detalhe, né? A gente já viu na aula de carboidratos que carboidratos são a principal fonte de energia dos seres vivos. Mas quando a prova falar num composto orgânico mais energético, aí nós temos os lipídios. Um hambúrguerzinho, uma batata frita, honesto, né? Só de estar vendo essas imagens, provavelmente tu já deve estar salivando aí. E isso é pelo valor energético desses caras. A gente prefere alimentos gordurosos em função dessa disponibilidade de energia. E que num processo evolutivo é super importante. A gente tem lipídios como uma das grandes reservas energéticas, o que possibilita, por exemplo, alguns animais hibernarem. Durante o processo de hibernação, a gente tem um grande estocamento de gordura para manutenção de metabolismo. Carboidrato pode ser reserva energética, mas a gente degrada muito rápido. Isso já foi questão da prova da URGS. Só para te dar uma estimativa, em cerca de 24 horas, tu já degrada todo o teu estoque de carboidrato. Então, se tu quer hibernar, se tu quer fazer um processo migratório que vai levar vários dias, tu não vai poder usar carboidrato como fonte de energia. Aí tu vai usar os lipídios. São degradados, de forma lenta e são muito, muito energéticos. Na nossa pele, por exemplo, a gente tem depósito de gordura. Esse depósito de gordura entra como uma reserva energética. Por isso, quando a gente trabalha a parte de biomas na ecologia, animais de clima frio, a gente sempre diz que eles têm uma pele grossa. E essa pele grossa vem toda a questão do isolamento térmico, que a gente já vai comentar aqui um pouquinho, mas também vem como uma grande fonte de energia. Beleza? Outro detalhe interessante é que muitos lipídios têm função estrutural. A gente vai falar ainda aqui no nosso curso, na parte da citologia, do modelo estrutural de membrana plasmática. Aquela organização da bicamada dos fosfolipídios. Então, a gente tem lipídios, basicamente, na composição de uma membrana celular. A gente pode destacar a função regulatória, aonde muitos hormônios são de origem lipídica. E já vale uma lembrança aí.
Por exemplo, os hormônios sexuais e os hormônios corticoides, eles são esteroides. E esteroides são lipídios. Então, eles vão regular determinados processos metabólicos. Então, por isso, são lipídios de função regulatória. Os lipídios podem atuar como isolantes. Quando nós pegamos um tecido adiposo, ele busca preenchimento dos espaços no nosso organismo, então vem um isolamento mecânico daí. Mas a gente não pode esquecer do isolamento térmico, pela capacidade desses caras buscarem uma retenção de calor, e o isolamento elétrico, quando a gente fala lá na histologia em tecido nervoso. Lembra que alguns neurônios têm uma estrutura chamada de bainha de mielina? E essa bainha de mielina é constituída, né, por esfingomielina, que é um lipídio, e busca isolamento elétrico de algumas porções do axônio, acelerando lá a transmissão de um impulso nervoso. Então aqui são algumas funções de lipídios que a gente não pode esquecer. Outro fator importante é que quando a gente pega a grande maioria dos lipídios, eles têm na sua composição básica ácidos graxos. Muitos lipídios são constituídos por uma sequência de ácidos graxos unidos entre si. E aí, quando nós falamos desses ácidos graxos, o que é importante tu lembrar para a prova da URGS? Uma classificação deles, quanto à cadeia carbônica. Lembra que essa cadeia carbônica ela pode ser dita saturada ou insaturada? E tu lembra qual é a diferença? Vem lá da química, né? Uma cadeia saturada, a gente tem apenas ligações simples. Já em uma cadeia insaturada, tu pode observar ali em vermelho, a gente tem uma ligação dupla, ou até mesmo tripla. No mínimo uma, né? Podem ter mais. E aí o que é interessante? A cadeia saturada ela é muito mais estável. Então isso dificulta a nossa capacidade de metabolizar esses ácidos graxos. Já uma cadeia insaturada, ela é mais fraca, ela é mais instável. Então eu consigo metabolizar esses caras, eu consigo transformar, eu consigo modificar a partir de reações químicas no meu organismo. Por isso a gente sempre vai dar preferência pela ingestão de ácidos graxos insaturados em uma questão de prova, pela nossa capacidade de estar metabolizando eles. E para esses ácidos graxos insaturados, a gente tem uma classificação deles em naturais, que são aqueles que a gente tem a capacidade de produzir, a gente tem a capacidade de sintetizar, e os essenciais, que são aqueles que tu não tem a capacidade de produzir, de metabolizar no teu organismo. E aí esses ácidos graxos essenciais, tu vai obter obrigatoriamente a partir da tua dieta, da tua alimentação. E aí entra o famoso ômega 3, o ômega 6. A gente poderia até aí aceitar ômega 9 tranquilamente. Não é comum de aparecer. Tudo bem? Tranquilo? Bueno, mas daí quando a gente pega esses lipídios, a gente tem uma classificação para eles. E eu gostaria de te apresentar os principais, como por exemplo os glicerídeos. O principal tipo de lipídio que a gente vai encontrar nos seres vivos como uma reserva energética. Já faz uma observação. Glicerídeos têm função de reserva energética nos seres vivos. Essa é a principal função. A partir disso, a gente consegue buscar outras. Porque esses glicerídeos a gente armazena, por exemplo, em tecido adiposo. Então entra como a reserva energética. Mas também, por consequência, pelas propriedades químicas, eles buscam isolamento térmico, eles buscam isolamento mecânico até mesmo. Estruturalmente, um glicerídeo é constituído por um grupamento de glicerol ligado a ácidos graxos. A gente pode ter de 1 até 3 ácidos graxos, tá? Não mais do que isso. Os principais são os famosos triglicerídeos. Por que eles recebem esse nome? Porque nós temos um grupamento de glicerol ligado a 3 ácidos graxos.
A prova da URGS já nos cobrou, né, falando em uma afirmativa, que são esses triglicerídeos que os animais armazenam nas células chamadas de adipócitos. Então, no tecido adiposo, nós armazenamos triglicerídeos. Beleza? Tranquilo? E aí, só para te demonstrar que esses caras realmente têm uma função aí energética, eu gostaria só de te apresentar essa imagem rapidamente, aonde mostra o processo de respiração celular, podendo acontecer a partir de carboidratos ali na esquerda. Tu consegue observar uma molécula de glicose sendo degradada e jogada na respiração celular, mas tem os ácidos graxos ali também. Existe uma rota chamada de beta-oxidação, aonde nós pegamos os lipídios, degradamos eles e jogamos para uma respiração celular para a obtenção de energia para as nossas células. E não esquece, esses caras são os compostos orgânicos mais energéticos que nós temos. E aí, quando se fala ainda de glicerídeos, é importante tu lembrar daquelas diferenças básicas entre óleos e gorduras, porque isso pode estar aparecendo aí na prova para ti. Tanto óleo quanto gordura é um glicerídeo. Qual é a grande diferença? Não é a origem, pelo amor de Deus. Existem óleos de origem tanto animal quanto de origem vegetal. Existem gorduras tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Tá, Sabaté, então qual é a diferença? A diferença está no grau de saturação dos ácidos graxos. Observa, ó, nos óleos a gente tem uma predominância de ácidos graxos insaturados. Já nas gorduras, a gente tem uma predominância de ácidos graxos saturados. Tudo bem? Tranquilo? Isso influencia, por exemplo, no ponto de fusão, no sabor, no cheiro, na textura, em vários aspectos. E só por um descargo de consciência, visto que a prova do vestibular da URGS traz uma abordagem bem nutricional, às vezes nas questões de bioquímica, não esquece aí, ó, que os óleos de origem animal, como por exemplo, óleo de fígado de tubarão, óleo de bacalhau, por exemplo, são óleos riquíssimos em vitaminas lipossolúveis. Principalmente estou te destacando aqui a vitamina A e a vitamina D. São duas vitaminas aí que a gente vai encontrar em grande oferta nesses óleos de origem animal. Tranquilo? Bueno, aí nós passamos para o segundo grupo de lipídios, que são os cerídeos, ou simplesmente chamados de ceras. Observa a estrutura e compara com os glicerídeos, né? Aqui nós temos um grupamento álcool ligado a um ácido graxo. Esse grupamento álcool pode ser qualquer um, com exceção do glicerol, e este ácido graxo normalmente tem uma cadeia carbônica longa, o que torna este lipídio altamente insolúvel em água. E ele ser altamente insolúvel em água facilita que ele desempenhe a sua função, que basicamente a gente associa à impermeabilização. Então a gente associa aqui a proteção física, a proteção biológica até mesmo das células dos seres vivos. Eu destaco aqui imagens de vegetais, onde, por exemplo, num fruto, na casca, a gente pode ter um grande depósito de cerídeos buscando a impermeabilização. Lembra quando tu pega aquela maçã e dá uma passadinha na roupa, né? Ela chega a ficar lustrosa, fica brilhosa. Por quê? Tem cera na parte externa, garantindo essa proteção, garantindo essa impermeabilização. Nas folhas, ali como de uma espada de São Jorge, tu pega a tua mão, passa, ela é bem lisinha. E por quê? Tem grande depósito de cera, formando uma estrutura que lá na histologia vegetal nós chamamos de cutícula. Tu deve lembrar desse nomezinho, que é um depósito de lipídios que busca a impermeabilização dos tecidos vegetais. Lá, por exemplo, num bioma como no Cerrado, a gente tem essa cutícula bem desenvolvida nas folhas, né? Garantindo proteção para elas. Certo? Em algumas situações se fala nas ceras atuando como uma reserva energética.
mas não é nada comum, é mais por um descargo de consciência. E ainda nós não podemos esquecer daquela velha relação das ceras com os animais, mais especificamente no grupo das aves. Tu já deve ter te deparado com uma imagem semelhante a essa, né? Onde tu vê um pato na água e parece que ele não está se molhando. E por que ele não está se molhando? Essas aves, elas têm uma glândula chamada de uropigiana que produz ceras. Ela fica próxima à cauda desses animais. E aí, como tu tem lá naquela imagem da esquerda, aí da tua tela, a gente tem eles espalhando com o bico essas ceras por todo o corpo. Então as aves impermeabilizam as suas penas. E qual é o benefício delas quanto a isso? Quando entrarem na água, essas ceras são altamente hidrofóbicas, são insolúveis em água, se repelem das moléculas de água. Não se molhando, o corpo da ave fica mais leve, então facilita a flutuabilidade desses caras. E até mesmo se for uma ave que venha a ter a capacidade de voar, isso pode aumentar a resistência das penas em relação ao ar, tá? Então, super importante a gente lembrar dessa relação. Bueno, aqui tem uma imagem que mostra derramamento de petróleo, né? O petróleo, ele não é solúvel em água, ele também é uma molécula apolar, assim como os lipídios. Mas daí tem afinidade com as ceras. Então o petróleo acaba se depositando nas penas das aves, isso aumenta a densidade, aumenta o peso corporal e elas acabam não tendo suporte nem energético e nem esquelético para flutuar por muito tempo. E aí acabam morrendo afogadas, tá? Bueno, o último grupo de lipídios que nós temos aqui, dos clássicos, dos principais, são os esteroides. Esses esteroides, eles não são constituídos por ácidos graxos. Estruturalmente, a gente tem 4 anéis carbônicos aí. E pode ter associado a esses anéis carbônicos outros tantos elementos. E o principal esteroide que eu gostaria que tu destacasse para a prova da URGS é o colesterol. E não esquece que colesterol é um esteroide exclusivamente de animais. Então, se falar de colesterol em um alimento vegetal, esquece. Não pode aceitar uma afirmativa que fale isso. Colesterol é encontrado exclusivamente em animais. E quebra o preconceito que colesterol é ruim. Colesterol é muito bom. Mais de 85% do teu colesterol é produzido pelo teu próprio fígado. Não é da dieta. Ah, Fernando, mas por que o meu organismo produz tanto colesterol? Bom, para te produzir hormônios sexuais, tu precisa de colesterol. Para produzir uma progesterona, para produzir uma testosterona, para produzir os hormônios corticoides, como um cortisol, uma aldosterona, tu precisa de colesterol. Para o teu fígado produzir a bile, para auxiliar na digestão de gorduras, para auxiliar na absorção de vitaminas lipossolúveis, tu precisa de colesterol. Para te ativar a vitamina D no teu organismo, tu precisa de colesterol. Então são só algumas situações onde nos mostra a importância deste lipídio. E ainda eu gostaria de comentar contigo um pouquinho a respeito do transporte de lipídios. E aí vem a relação de a grande maioria destes lipídios serem moléculas apolares. Pensa comigo, né? No teu sangue, a gente tem muita água. O plasma sanguíneo tem mais de 92% de água. Então, transportar um lipídio dissolvido no teu plasma sanguíneo não é muito viável, né? A gente precisa de alguma estratégia, algum mecanismo para viabilizar esse transporte. E aí vem o transporte na forma de lipoproteínas. O que significa isso? A gente vai associar os lipídios a proteínas. E aí a gente aumenta a afinidade dessas moléculas com água e facilita todo esse transporte. E aí vem o conceito de HDL e LDL, ou popularmente conhecidas como colesterol bom e colesterol ruim. Só cuida uma coisa, HDL e LDL não são apenas moléculas de colesterol, são lipoproteínas. E qual é a grande diferença? O HDL, que é conhecido como colesterol bom, é lipoproteína
de alta densidade. Qual a relação que tu vai fazer aí no teu caderno, nas tuas anotações? Por que ela é de alta densidade? Porque ela tem alta afinidade com a molécula de água. Então, este HDL é transportado de forma bastante eficaz no nosso organismo. A gente leva esse tipo de lipídio, né, de lipoproteína, lá para o nosso fígado conseguir metabolizar e dar destino para esses compostos todos. Tu pode observar a representação do HDL ali na esquerda da tela. A gente tem a representação na forma de uma micela com uma camada de fosfolipídios, né? Os círculos coloridos são proteínas e ao centro a gente tem colesterol, a gente tem triglicerídeos, tem diversos tipos de lipídios naquela porção mais central, que é a porção apolar dessa lipoproteína, para transportar os lipídios. O LDL é a lipoproteína de baixa densidade. E tu vai lembrar que ela é de baixa densidade porque ela tem baixa afinidade com a molécula de água. Logo, o transporte dessa LDL vai ser dificultado. Porque não tem tanta afinidade com água, não tem tanta afinidade com o plasma sanguíneo. Então o transporte é mais complexo. E aí a gente tem uma tendência muito grande de acumular, de armazenar essas moléculas nos diferentes tecidos do nosso organismo. Até por isso chamado de colesterol ruim, né? É o tipo de lipídio que a gente vai acabar estocando no nosso organismo. Faz um comparativo entre as duas e observa principalmente que a quantidade de proteínas é diferente. No HDL eu tenho muito mais proteína do que no LDL. A densidade dessas lipoproteínas está relacionada diretamente à quantidade proteica e, por consequência, à afinidade com a água. Tranquilinho? Tudo na honestidade? Então tá, espero ter te ajudado a dar uma boa revisada aí nesses conceitos básicos a respeito dos lipídios. Qualquer dúvida, eu estou à tua disposição. Tá ok? Um ótimo estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!